Itabirito é uma cidade pertencente ao Colar Metropolitano de Belo Horizonte e possui 92 anos de emancipação política. Entretanto, a cidade foi colonizada no século XVIII e possui mais de 300 anos de histórias e tradições. Seu turismo não é tão expressivo quanto as suas vizinhas e também históricas Ouro Preto e Mariana. A cidade possui hoje cerca de 50 mil habitantes e a palavra Itabirito provém da língua tupi, que significa pedra que risca vermelho, o que sugere bastante qual é a principal atividade econômica da cidade, que é a extração de minérios de ferro. Grandes multinacionais como a Vale, a Gerdau e várias outras empreiteiras exercem atividade extrativista no município, gerando renda e emprego para milhares de pessoas, muitas delas provenientes de outras regiões do Brasil, principalmente da Bahia. Esse fervor do minério, aliado a outras atividades econômicas, levaram a cidade a se desenvolver bastante nos últimos anos. Isso inclui desenvolvimento em infraestrutura, unidades de saúde, escolas, pontos de lazer e comércio. Entre esses, alguns supermercados em diversos pontos da cidade estão entre os ramos que mais se expandem, levando a cidade a crescer para fora do centro e bairros tradicionais. Aproveitando essa oportunidade, uma grande rede de supermercados, os Supermercados BH, instalou uma nova unidade próxima à rodoviária da cidade, às margens da BR-356. Na mesma localidade, ao lado da rodoviária, a Prefeitura construiu uma unidade de pronto atendimento, que atende às necessidades da população crescente de Itabirito. Dessa forma, o fluxo de pedestres que atravessam a rodovia aumentou significativamente nos últimos meses. Então, gente, com o aumento do fluxo de pedestres, aconteceram vários acidentes na rodovia, né? Em um desses acidentes, uma senhora de 74 anos, a Maria, ela veio a óbito enquanto ela fazia compras. Ela atravessou para fazer compras. Esse fato levou a população de Itabirito a se indagar por que não a criação de uma passarela que ligue a rodoviária até os supermercados BH. Isso provavelmente diminuiria o perigo e o número de acidentes nesse trecho. Como nós, os 3 integrantes do grupo, somos de Itabirito, nós procuramos um tema para Itabirito para desenvolver o nosso trabalho de CTS. E essa questão da travessia de pedestres próximo à rodoviária foi uma situação que chamou muito a nossa atenção e uma das maiores necessidades em questão de segurança e acessibilidade na cidade. Sabendo que a passarela é a solução mais viável nessa situação, a gente procurou conversar com algumas pessoas que são relevantes para esse assunto. A primeira delas foi o vereador Rocha do PT. O Rocha do PT comentou que tem muito perigo ali para os pedestres transitarem. Então ele falou que a construção da passarela seria bom, a construção do radar também ia ajudar bastante. E ele também tem uma visão crítica sobre a concessão da prefeitura desse alvará, porque às vezes não antevê os perigos da construção. Já havia uma solicitação antes da morte da Maria Moreira, né? Sentiu até. Ela foi no supermercado BH, foi atravessar lá e foi atravessar. Então tinha uma solicitação de colocação de radar lá. Na Câmara mesmo, eu acho que é caminho, não tenho muita certeza não, porque foi tanta demanda, mas teve uma indicação dessa na Câmara. E depois com a morte de Maria Moreira, veio fazer novamente. Solicitação do radar, diminuir a velocidade ali, porque o povo solta o carro e desce, né? E sobre passarela, o que você acha? Sobre a construção de uma passarela? Também foi pedida a passarela. A passarela é o seguinte, ali é uma área de DENIT, né? Jurisdição DENIT, que é uma rodovia. Então é o seguinte, todas as construções feitas na margem da rodovia tem que ter uma autorização do DENIT. Agora, as medidas mais eficientes, digamos assim, era uma passarela e um radar para reduzir a velocidade ali. Né? Porque o radar não é só por causa do pedestre, é porque ali é uma área de trânsito intenso, né? De deslocamento para a direita, para a esquerda, no trevo. É um trevo, então o que acontece? Necessariamente é local de manobra, então as manobras acontecem um pouco em baixa velocidade. Você está dentro de uma rodovia que é alta velocidade, então existe um conflito natural ali de velocidades, que o radar, de certa forma, iria diminuir a velocidade da BR. A passarela, nós não temos muito uma cultura de passarela, né, de usar a passarela, porque as pessoas entendem que a passarela você dá muita volta, a passarela tem uma determinada altura, aí você tem que pôr escada, rampa, para acessibilidade. Agora, o fato de não fazer uso
não quer dizer que não deve ser feito, né? A passarela tem que ser feita numa construção junto com o processo de educação. Na verdade, eles tinham que ter pensado alguma coisa mesmo antes de finalizar o supermercado. O problema nosso é o seguinte, a gente não sei se é cultural, nós somos muito instantâneos de momento, né? Vamos fazer e pronto. Depois vamos assumir os problemas que vêm dali. Então eu acho que precisava ter pensado com mais cautela no projeto, inclusive na concessão tanto do DENIT como do poder público, para poder fazer a instalação. A parte mais vulnerável no trânsito é o pedestre. Às vezes só acontece depois que tem um acidente, alguém morre. Aí quando vai para as manchetes, quando tem fatalidade, aí vai pensar na acessibilidade. Só voltando ao supermercado, você acha que a construção naquele local foi equivocada ou foi a melhor? A escolha do local não foi ruim, não. As preocupações que deveriam vir acompanhadas do projeto é que faltaram, né? Por exemplo, a questão do acesso pelo transporte público, que não foi pensado, a questão do acesso do pedestre, que não foi pensado. Nós estamos do lado de uma rodoviária, né? Um local de intenso, perto de uma UPA, que a UPA veio depois, mas veio mais ou menos amarrado na mesma época. Então, eu propus a primeira coisa, fazer um estacionamento para o cliente, né? O cliente pensa no cliente que tem carro, esquece do cliente que usa transporte público, esquece do usuário que está passando ali pela UPA, né? Estão entrando normalmente, não é pensado. Então acho que faltou essa preocupação com a acessibilidade, com a chegada e com a saída, com a questão da segurança. Ali o Poder Executivo que concedeu o alvará para o supermercado. O alvará de funcionamento é a prefeitura que concede, né? De construção. Isso, de construção. Será que se a gente tinha algum jeito a gente conseguir entrar em contato com o DENIT para ver como que está o processo, o andamento do pedido? Eu acho que tem. A gente precisa partir do seguinte, primeiro a partir das indicações que foram feitas, porque a gente indica, na verdade, para a prefeitura, pelo poder público. É o poder público que faz esse encaminhamento para o órgão competente, porque se conversa de órgão com órgão, né? Então, normalmente é a prefeitura que faz esse encaminhamento quando é caso de CEMIG, quando é caso de DR, DENIT, normalmente que faz. Mas eu não vejo nenhuma dificuldade A gente, na prefeitura, olhava tipo, o número do pedido, alguma coisa assim. Se passa pela Câmara, né? Você faz a indicação, ela gera um número, e essa indicação que gerou esse número é que o governo responde em 15 dias às ações que vai ser tomada. Então, a partir daí, com essa indicação no número, o poder público tem que dar um retorno. Se quando ele tiver esse retorno, ele falou o encaminhamento que ele vai fazer, né? Vai encaminhar, vai conversar, vai reunir, vai cobrar, vai propor. Então, acontece dessa maneira. Eu estou pensando, supermercado BH ali, a passarela ia ser exclusivamente até o supermercado BH. Na aprovação do projeto, o correto seria, na hora que for aprovar o projeto, tem que dizer assim, nós vamos aprovar. Mas agora nós temos, o governo vai fazer a autorização da construção, desde que exista uma contrapartida do empreendedor para isso, isso e isso. Garanta o acesso, garanta a segurança, garanta a passarela, garanta o viaduto. Né? Isso tem que ser já negociado previamente na autorização do empreendimento, que a gente conversou. Aí autoriza o empreendimento e depois herda um problema, uma herança, uma coisa que foi construída às avessas, né? Foi construída de trás para frente. Se hoje, alguém conseguisse convencer lá o supermercado BH a fazer uma parceria com o poder público, fazer uma passarela ali, será que ia ser muito burocrático ou não? Eu acredito que não. A melhor saída acho que é essa ainda, não a PPP, parceria público-privada, porque envolve o poder público que tem a responsabilidade porque autoriza, né, seja em escala municipal, estadual ou federal, e você chama um empreendedor que é aquele que está explorando um serviço, né, ali que foi autorizado, que está legalmente constituído, para uma parceria para resolver um problema que é de todo mundo. Então as parcerias privadas têm essa vantagem de resolver essas demandas que envolvem a parte interessada, o empresário ele é interessado, porque melhora o acesso, aumenta as vendas, né? E
é bom para o cidadão, porque é um direito dele também, a questão da segurança, e é bom para o poder público também, porque diminui a questão do custo. Então, a parceria público-privada, em todos os sentidos, ela é benéfica. Como o Corpo de Bombeiros é a entidade que faz os primeiros atendimentos em caso de acidente e a sede municipal é próximo ao local onde os pedreiros atravessam, nós fomos até lá para obter informações. Quem nos atendeu foi o bombeiro João Cunha, que nos contou sobre os acidentes que ele presenciou. Confira. E essa passarela vai ter feito há muito tempo. Além de hoje, o pessoal cobra. Desde o dia que de um acidente com uma senhora que a gente já cobra, entendeu? Quantos acidentes você acha que já teve? Ó, até hoje ali, eu continuo garantindo você, vou colocar uns 10 ou mais. Porque eu tenho 5 anos que eu estou aqui no bombeiro, eu tenho muito isso. A óbito veio a 1. Não, veio 3. Então, 3 anos. Você acha que a passarela poderia... A passarela, senhora, ela evita bastante, até mesmo a gente que vai ao supermercado, a gente vê que as pessoas precisam da passarela. Devido a ter o supermercado, eles não atravessam, entendeu? Eles não veem realmente que é o perigo. O perigo ele é iminente, porque você vê que as pessoas não param. Eu aquele dia uma senhora atravessando e o carro vinha com mais. E agora o carro freou e ele freou e bateu na frente. Tentou desviar dela, achei que na frente ele bateu, foi agarrado, deu pro transtorno e tudo, mas o ser humano vê que ele é preferência dele, não é preferência dele, que ali é uma via, entendeu? Tá errado atravessando uma BR. Se tivesse uma faixa de tantos metros, até cairia minha boca, mas é uma via, não tem nada sinalizando. Se o carro bater na pessoa, o motorista não dá nada, aí ele não vai dar nada, mas para quem morreu vai dar, porque vai dar um transtorno para a família, vai dar uma perda na família. Agora, para quem bateu, não dá nada, porque na lei fala que BR não deve atravessar. E tendo essa passarela, aí a pessoa vai ter a consciência, porque tem a passarela, tem que atravessar a passarela. E muitas vezes, a própria pessoa que vem da cidade, eles não respeitam. Te falo a verdade, não respeitam nem um pouco. O índice de bebida é muito alto nesse estabelecimento, período de festa, porque as pessoas saem daí de ponto e tem muitas irresponsabilidades da parte de quem sai do estabelecimento bêbado, entendeu? E esse mercado foi uma boa de vir para cá, eu acho que foi muito bom, mas eles não pensaram no futuro das pessoas que vai fazer compra, de uma passarela, aí a pessoa desce, até mesmo que trabalha nesse mercado tem que descer nesse ponto e atravessar, às vezes tem que esperar o carro parar. Tem que esperar a boa vontade dos carros passar todos para atravessar, senão muitas vezes uma pessoa vai se causando acidente para outra pessoa atravessar. E com essa passarela vai ajudar bastante. Você acha que a responsabilidade seria do supermercado, da prefeitura? Não, como aqui não pertence a tantos metros, de 30 metros, não, acho que é 30 metros de um lado e do outro, pertence ao limite. Então é só isso. E esse tem que resolver isso aí. Você vê que ou eles ou a polícia rodoviária, eles são responsáveis pela BR, eles são responsáveis pela BR. Se você ficar aqui, 2 dias trabalhando com a gente, se você eleger responsabilidade, é muito grande. Eu já dei um carro uma vez agora, tem uns 3 meses atrás, do jeito que ele veio, ele entrou naquela mureta e veio para o rodoviário. E o acidente foi muito, muito feio. Você acha que seria mais eficaz o radar ou a passarela? A passarela é fundamental e o radar, os dois. O que acontece? Tendo a passarela, a pessoa tem que ter respeito. Tendo o radar, os motoristas têm que ter respeito. Gente, se você decide que dá ali, vocês imaginam. E vocês não ficam sabendo. Se eu pegar o livro de quadro de ocorrência dali, ou se for notar, vocês quando acidente já deu ali, é vários. Já teve carro de travessão no canteiro, vindo em alta velocidade e rodando em cima do canteiro. É muito perigoso, gente. É muito perigoso. A gente que trabalha socorrendo, a gente tem que ter pai em. Vocês trabalham vendo, né? Qualquer coisa. Olha, tanto acidente, a gente sentado aqui, você vê os caras batendo ali, Tendo a passarela, tendo esse radar ou tem mesmo redutor de velocidade, vai chamar a atenção da pessoa e a pessoa vai começar a pôr na cabeça, pô, tem que reduzir, porque ali tem uma via. Porque de manhã cedo, principalmente 7 horas da manhã, se for vir em casa, tem tanta gente atravessa para ir trabalhar, não é brincadeira, só
1 hora são os piores horários que tem. E na parte da tarde, às vezes o pessoal estão largando, às vezes a gente vem de Cachoeira do Campo, vai de supermercado para fazer compra. E teve dia que o pessoal do supermercado vinha um carrinho de compra, atravessar o asfalto para a gente comprar. Olha o perigo. Se tivesse a passarela, passar por cima da passarela. O Corpo de Bombeiros de Itabirito, então, apoia totalmente a passarela. Apoia. Então, gente, como principal pivô da situação, nós fomos conversar com o gerente dos mercados BH, que achou melhor não gravar a entrevista. Ele não gravou a entrevista, mas ele nos disse algumas medidas que foram tomadas, como por exemplo, ele conversou com a empresa de ônibus e eles instalaram um ponto de ônibus na via dentro do supermercado. Isso facilitou para muitas pessoas que usam transporte público, mas as outras que vão a pé e que têm que atravessar continua a mesma coisa. Ele falou também que a maioria dos clientes dele são provenientes de outras cidades e que estão passando pela rodovia, e que Itabirito não é assim o principal concessor de clientes dos supermercados BH. Então ele meio que não assumiu responsabilidade por tais acidentes. Entretanto, ele disse que eles apoiariam sim a construção de uma passarela. Já que a prefeitura é o órgão executivo da cidade, nós fomos para lá conferir qual a providência que eles estão tomando frente a essa situação. Nós conversamos então com o Tião, que é o chefe de gabinete da prefeitura, e com o secretário de obras, Otávio João. A princípio eles falaram que não tinha nenhuma proposta de construção da passarela e que ela era até inviável. Então, depois de muito insistir algumas ligações, descobrimos que tem um projeto piloto para ser aprovado no novo plano de mobilidade urbana. O secretário de obras explicou que o processo é muito burocrático, pode levar de 2 a 3 anos para o início das obras que são de responsabilidade do DENIT. Já que o processo é tão burocrático e demora tanto, nós resolvemos fazer um abaixo-assinado para agilizar essa situação. O nosso trabalho não acaba aqui. Tentaremos coletar o máximo de assinaturas possíveis e enviar junto com a solicitação da prefeitura. Este é o exemplo de um croquis da passarela descrita. Enquanto essa passarela não for erguida, o nosso grupo não vai parar de trabalhar. Eu sou o Luiz Felipe. Eu sou Luana. E eu, Wilson. E esse é um trabalho da disciplina Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade Federal de São João del Rei, Campus Alto, Paraupeba.